Bom dia. Bom dia àqueles que estão assistindo pelo site. Eu fico feliz e eu tenho visto que tem vários irmãos que acompanham as nossas aulas pelo site, não só durante a aula, mas depois pela gravação. As aulas são gravadas, aparecem no WhatsApp e os irmãos podem ver no site as aulas que estamos dando sobre Apocalipse. E vamos continuar hoje, Deus permitindo, a estudar este livro. Estamos começando agora o capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 7. A carta à igreja em Éfeso. Primeira carta das 7 cartas do Apocalipse. Estamos começando a estudar. Começamos na aula passada. As coisas que são. Mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, obrigado, irmão, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E o Senhor há de dar sua bênção a nós, na leitura da sua santa palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo bom que nos dás. Podemos estudar a tua palavra. Pedimos que nos ajudes na unção do teu Espírito a estar dizendo apenas aquilo que tu queres que nós ouçamos nesta manhã. Ensina-nos aquilo que é importante para a nossa edificação espiritual, nosso crescimento como teus filhos. Abençoa, Senhor, todos os que estão assistindo aqui a aula, aqueles que estão através da internet. Abençoa as crianças que estão reunidas lá embaixo também, sejam edificadas com a tua palavra, que possam compreender o plano de salvação, possam aceitar Jesus como Salvador pessoal. Abençoa os irmãozinhos, irmãzinhas que estão lá embaixo, colaborando com esse trabalho. Oramos e louvamos o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Então, como falamos domingo passado, começamos agora a estudar a segunda parte do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, são as coisas que são, onde encontramos as 7 cartas, chamadas 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Havia mais de 100 igrejas naquela época, mas o Espírito Santo selecionou estas 7 igrejas que nós já temos considerado para levar-lhes mensagem que são destinadas à igreja cristã em todas as épocas até a volta de Cristo. Nós estamos considerando esse plano de Deus e é muito importante ver como estas 7 igrejas representam com bastante adequação o estado geral das igrejas em toda a história do cristianismo até os nossos dias. As igrejas
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na aula passada, que foi introdutória, nós falamos da importância desse conteúdo escriturístico do Apocalipse. As coisas estão mostrando realmente como o Espírito Santo vem atua no meio da Igreja de Cristo. Falamos um pouco da importância da Igreja. Nós procuramos mostrar a importância da Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostramos como esse é o grande projeto de Deus. Há duas grandes instituições do Senhor no mundo para a realização do seu propósito, que é a família e a igreja. Vamos hoje, antes de mergulhar mais no conteúdo da carta, falar ainda um pouquinho de Éfeso, não é? Primeira carta à igreja em Éfeso, uma das cidades da Ásia Menor, e que foi escolhida pelo Espírito Santo para receber esta carta preciosa. Essa primeira carta que abrange o período até o ano 100 da igreja primitiva, chamada a Igreja Apostólica, a igreja do tempo dos apóstolos, é a igreja que começou a expansão do Evangelho ainda no tempo dos apóstolos. É interessante ver que a maior parte dos líderes da igreja primitiva foram martirizados, né? E já entramos na segunda igreja, a igreja para Esmirna, onde vemos a perseguição à igreja do ano 100 até o ano 313, quando a igreja é perseguida e há muitos mártires anotados na história da igreja. Mas a igreja em Éfeso foi uma igreja da maior importância no contexto eclesiástico do começo do cristianismo. Éfeso, podemos falar um pouquinho sobre, indo lá para alguns comentários sobre a carta de Paulo a Efésios, podemos falar um pouquinho sobre esta epístola. Ela foi escrita na prisão, tem as cartas chamadas cartas da prisão, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foram cartas escritas, chamadas epístolas da prisão, foram escritas por Paulo durante o encarceramento lá em Roma. Há controvérsias sobre as duas prisões de Roma, mas há quase absoluta segurança que ele esteve 2 vezes preso. Ele teve um primeiro período no seu ministério, ele esteve preso, e depois, mais no fim do seu ministério, ele esteve novamente preso em Roma, prisão dele em Roma, 2 prisões em Roma. Teria sido detido uma ou 2 vezes, no entanto, parece mais consoante com os fatos que ele tenha sido encarcerado em 2 ocasiões. Durante o primeiro período do encarceramento, Paulo foi mantido prisioneiro no quartel da guarda pretoriana, ou ainda numa casa que ele mesmo alugou. Nós vemos isso em Atos, capítulo 28, 30. Foi durante os 2 anos em que permaneceu preso que o apóstolo escreveu as epístolas citadas. Naquele período em que ele esteve preso a primeira vez, que ele escreveu essas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão. A propósito daquele companheiro de prisão que chamava-se Onésimo, que se converteu com ele. Ele anteviu sua libertação, após a qual realizou várias viagens. Ele foi solto e ele voltou a fazer viagens. Continuou a fazer viagens, e então ele escreveu mais no fim da sua vida, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso novamente, foi quando ele escreveu a sua última carta, a 2 Timóteo. Foi martirizado. Estas são, portanto, as cartas redigidas durante o primeiro encarceramento em Roma. E 2 Timóteo é uma epístola do segundo encarceramento de Paulo lá em Roma. Está claro? Então estamos dando alguns dados biográficos sobre Paulo em relação a Éfeso. Não é? A carta essa foi escrita no primeiro aprisionamento lá em Roma. Efésios... Há muitas indicações de que a carta aos Efésios, na verdade, tem uma pequena diferença em relação às outras cartas que ele escreveu. Na verdade, eram cartas
para várias igrejas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, escrevia as cartas às igrejas. Mas esta carta aos Efésios foi, na verdade, uma circular. Ela circulou em todas as igrejas. Inclusive, alguns textos que não tem nem a destinação, a carta aos Efésios. Era uma espécie de circular a todas as igrejas da sua época. É uma carta de uma importância capital. Ela tem um conteúdo muito especial sobre a importância da igreja. Alguns manuscritos gregos mais confiados omitem as palavras em Éfeso. A carta não trata de problemas de uma igreja específica e é marcada por uma ausência de controvérsia. Uma vez que Paulo trabalhou em Éfeso durante 3 anos, ele ficou 3 anos em Éfeso, nós vemos isso. Na verdade, a igreja não começou nesse período, foi anterior. Mas ele parou lá durante 3 anos e normalmente citava nominalmente muitos amigos das igrejas para as quais escrevia. E nessa carta nós temos uma ausência de nomes pessoais. Seria como que uma circular, uma encíclica sobre a doutrina da igreja. Ela tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, na verdade, tratam especificamente de doutrina da igreja, e os últimos 3 capítulos tratam da prática, da aplicação da doutrina da igreja. Assuntos dos mais importantes sobre a vida da igreja são considerados por Paulo nesta carta. É provável que a epístola tenha sido enviada primeiramente a Éfeso por meio de Tíquico. Temos Efésios 6, 21, 22, Colossenses 4, 7 e 8 que nos informam isto. E tudo indica que é a mesma carta referida como os de Laodiceia em Colossenses 4,16. Então é uma carta de muita importância porque trata particularmente da doutrina da igreja cristã. É uma das cartas da maior importância entre todas as cartas escritas por Paulo, né? Tem ensinos preciosos. A segunda parte, a parte prática, é uma parte muito interessante. Trata de vários assuntos. Nós não vamos tratar, não estamos estudando Efésios agora, não vamos entrar nesses detalhes. Agora, falar um pouquinho de Éfeso. Éfeso é uma cidade interessante, uma cidade importante daquela época. Ao que parece, o cristianismo chegou a Éfeso com Áquila e Priscila, que chegaram lá quando Paulo fez uma breve parada. Acompanhando Paulo, eles pararam em Éfeso, nessa cidade, na segunda viagem missionária de Paulo. Áquila e Priscila ficaram lá, e depois Paulo voltou na terceira viagem missionária, depois da primeira prisão, quando foi solto. Paulo permaneceu em Éfeso durante quase 3 anos. Quase 3 anos, o evangelho se disseminou por toda a província romana da Ásia Menor. A presença de Paulo em Éfeso foi da maior importância para a expansão do cristianismo. Em Atos 19 e 10, quando ele está passando naquela última viagem que ia para Roma, quando depois ele foi para a segunda prisão, lá em Atos 19, ele procura em Mileto, perto de Éfeso, e chama os presbíteros de Éfeso para conversar com eles. Eles vão lá e ele conversa com os presbíteros de Éfeso e Mileto. Nós lemos no capítulo 19 de Atos, no versículo 10, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele parou quase 3 anos em Éfeso, evangelizando aquele pessoal todo lá. Teve um grande ministério ali na cidade de Éfeso. A cidade era um centro comercial muito importante, dos mais importantes, um grande centro comercial, político e religioso. E ali é que havia um grande templo, chamado o templo, a deusa Diana, o templo de Artemis, onde havia a deusa Diana. Nós temos referências em Atos 19. Era muito explorado esse templo comercialmente. Provável que a epístola tenha sido enviada primeiramente a Éfeso por meio de Tíquico. Era um dos principais centros comerciais da época, disputava com as cidades de Alexandria e Antioquia.
dois centros importantes comerciais, culturais do Império Romano. Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja por algum tempo, e mais tarde o apóstolo João foi morar lá. Sabemos que João usou essa cidade como base de suas operações. Então veja a importância da igreja em Éfeso. Uma igreja que teve muito importante. E a cidade se tornou muito importante porque ela passou a ser, inclusive, um centro romano, um centro de cultura, de comércio do Império Romano. O tema central da epístola é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, a igreja de Cristo. O alvo é o corpo de Cristo, a igreja. Ao desenvolver esse tema, Paulo trata de vários assuntos importantes, como predestinação, liderança de Cristo sobre o corpo como sua cabeça, a igreja como edifício e templo de Deus, o mistério de Cristo, dons espirituais, a igreja como noiva de Cristo. São temas da mais alta importância que são tratados na carta de Paulo aos Efésios. Bem, algumas informações que estamos dando sobre a Éfeso e sobre a igreja em Efésios, para a qual Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, onde Paulo esteve 3 anos ministrando, e Paulo amava muito aquela igreja. Como nós vimos em Atos 19, quando ele ia indo para Roma na sua última viagem, onde ele foi afinal preso segunda vez, depois ele foi morto, e ele chamou os presbíteros de Éfeso, a Mileto, e lá conversou. Temos aquela linda página de Atos 19. Eu tenho um curso sobre Paulo, perfil de líder, em que eu desenvolvo todos 7 aspectos da característica de Paulo, desenvolvidos naquela ocasião em que ele conversa com os presbíteros de Éfeso e em Mileto. É muito interessante acompanhar esse estudo. Bem, agora vamos entrar propriamente no estudo da carta aqui no livro de Apocalipse. A nossa querida família Carramachi está chegando. Bom dia, Deus abençoe. A igreja é, como eu disse, escrita, a carta foi escrita, como eu disse, à igreja em Éfeso, que era uma igreja era o período da igreja apostólica. Ainda era uma igreja sob a tutela apostólica, era o começo da igreja cristã, exatamente. E Éfeso despontava como um centro importante do evangelismo, do cristianismo naquela época. Eu disse que nós vamos estudar cada carta sob 7 aspectos diferentes. Primeiro o autor, depois a aprovação, depois a reprovação, depois os conselhos, depois os avisos, depois as promessas e finalmente a chamada final. Em cada carta nós vamos ver 7 aspectos. Vendo 7 aspectos, o mesmo 7 aspectos em cada carta que foi escrita por João, né, a carta aos Apocalipse, a carta às 7 igrejas, perdão. Autor. Quem é o autor? Diz aqui, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Como se identifica o autor desta carta? Como ele é identificado? Vocês não leram aí? Logo no começo. Por favor, pode falar, não precisa ficar mudo. Aquele que conserva na mão 7 estrelas. Temos 2 características que identificam o autor da carta, que é o Senhor. Aquele que conserva a sua mão direita as 7 estrelas. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já fizemos uma menção a isso na aula passada. Nós temos 2 vezes 7 aqui. 7 estrelas e 7 candeeiros. Quais seriam essas 7 estrelas? A que se estaria referindo essas 7 estrelas? Não entendi. Sim, as igrejas, a carta à igreja em Éfeso, mas ele fala, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Que seriam essas 7 estrelas? Hein?
anjos, mensageiros. E mais propriamente, segundo muitos, são os líderes da igreja local. E Deus tem nas suas mãos aqueles que têm o governo e a responsabilidade de governar. Isso nos leva a pensar numa coisa interessante. A importância da igreja é tão grande que o Senhor não abre mão de ter nas suas, como diz aqui, de conservar na sua mão direita, a mão da ação, a mão da realização, a mão da operosidade, conservar aqueles que ele tem como líderes da igreja. É interessante pensar nesse aspecto. A igreja devia sempre levar em consideração o seu governo, o governo que Deus estabelece, porque ele vem do Senhor para o benefício de todo o povo. O respeito ao governo da igreja é uma obrigação imposta pela própria palavra de Deus. Nós lemos várias passagens do Novo Testamento sobre a importância de respeitar aqueles que vos presidem, como diz Paulo, como diz Pedro também, que devem ser obedecidos os guias, obedecei aos vossos guias, tratai-o com consideração, a importância, porque eles estão nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele não abandona aqueles que têm o governo da igreja. E é muito importante o governo da igreja, porque o governo da igreja não é uma organização humana, onde temos uma diretoria secular, mas é um organismo espiritual, onde temos aqueles que o Espírito Santo, que ele convoca, né? Ele reconhece como presbíteros e líderes da igreja. Então aqui, como é que é reconhecido o autor da carta? Como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. E temos que agradecer a Deus por esse fato. Agora a pergunta é essa: será que as igrejas locais evangélicas têm mesmo os seus governantes na mão do Senhor? É uma responsabilidade tremenda. Do ponto de vista de Deus, a mão está estendida. E do ponto de vista dos homens, a submissão devia ser o fato. Infelizmente, nem é sempre assim. Nós vemos que no mundo cristão há muitas igrejas com lideranças que realmente não evidenciam que a mão do Senhor está com eles. É só pegar aí e ligar a televisão e ficar vendo esses programas que estão por aí, você chegar à conclusão que não estão na mão do Senhor. Na verdade, eles estão aproveitando-se do nome do Senhor. Né? Se aproveitam do nome do Senhor. Mandam bater palmas para Jesus, né? Vão atrás da exploração do nome de Jesus, mas eles é que procuram ter o controle, né? Ditatorial, autônomo daquilo que eles chamam de igreja, que não é realmente a igreja de Cristo. Mas aqui vemos a igreja identificada como aquele que tem na mão de Deus. Isso mostra para nós a importância da igreja. A igreja só é uma igreja verdadeira quando o Senhor está governando através dos presbíteros, quando ele é o cabeça da igreja, quando ele é iminente, quando ele é eminente, quando ele é soberano, quando ele tem o controle de todas as coisas. E humildemente devemos pedir ao Senhor que nos ajude a estar nas mãos dele. Ele fez uma promessa nesse sentido, quando ele, antes de ir para o céu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é uma identificação do autor da carta. Qual é a outra identificação? Não só o que conserva, o verbo conservar é um verbo interessante, eu tratei dele na aula passada, é o verbo que fala de que é uma permanente disposição de manter a igreja sob o seu controle. Conservar. Permanente disposição de manter sob o seu controle. Essa é o permanente desejo do Senhor, em ter a igreja sob o seu controle. Ele é que controla. Na verdade, os presbíteros governam, mas sob o controle do Senhor. E ele deixou o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo é que está no meio da igreja e administra a igreja. Agora nós temos outra identificação do autor. Qual é? Aquele que anda, conserva e anda. Temos 2 verbos importantes aí. Conservar
e andar. Aquele que anda no meio de quê? Outros 7. O que são esses 7 candeeiros? As igrejas próprias. Nós falamos já domingo passado sobre o candeeiro, que é a luz. A expressão luz na Bíblia é uma expressão da maior importância. Deus é luz. Evangelho de João começa o Evangelho exaltando este aspecto da divindade. Ele é a luz. Jesus disse, eu sou a luz do... Quem me segue não andará mas terá a luz da verdadeira luz, a luz da vida. Ele é luz. Quando ele criou as coisas, uma das primeiras coisas que ele fez, ele criou a luz, né? O sol, a lua, as estrelas. Deus é luz. Na presença de Deus não há trevas, nele não há trevas nenhuma. Nele há só luz. E é importante que a igreja seja uma luz, um candeeiro aceso. Nós falamos da importância do candeeiro aceso, não é? O candeeiro aceso, a luz que brilha. Vós sois a luz do mundo. É interessante essa expressão candeeiro. Qual é a importância do candeeiro? Nós falamos sobre isso na aula passada, não vou repetir muito. Eu contei da nossa experiência quando eu era criança, que meu pai era muito pobre, então nós morávamos numa casa muito simples, né, num bairro aí. Vila Mariana naquele tempo era bem humilde, hoje é um bairro importante. Mas nós morávamos lá numa casinha, lá no meio do mato, né, na rua Santa Cruz, hoje é uma rua importante. E não tinha luz elétrica, não tinha nada. E o que era muito importante para nós era o candeeiro. O candeeiro era muito importante. Que ele que iluminava, ele que ajudava para ver, ele que ajudava para a gente fazer as coisas. Sem candeeiro a gente não podia viver. E a gente tinha que ter sempre o candeeiro, à noite, sempre o candeeiro aceso. Eu no meu cantinho e tu no teu, manda-nos luzir o Senhor Jesus, como quando as trevas da Jesus. Quer que nós brilhemos como a luz do céu, eu no meu cantinho e tu no teu. E a pergunta é esta, será que a igreja é luz? Será que a igreja é luz que ilumina, que clareia? Clarear é mostrar os tropeços da vida, os percalços, o caminho certo, o rumo, o alvo, a direção correta. Sem candeeiro nada se pode fazer. E ele anda no meio dos 7, 7 igrejas. A linda lição que temos aí da igreja como luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, a luz não se esconde, mas se põe no velador, bem no alto, para que possa iluminar. E nós somos a igreja. A igreja não é o templo. Nós temos aqui um templo novo, construído. Isso não é igreja. A igreja somos nós, vivendo como Deus deseja, brilhando por Jesus e para Jesus, brilhando como luz. Amém? Então temos a identificação do autor da carta, com essas duas expressões. A primeira, aquele que conserva as 7 estrelas na sua mão direita. O verbo conservar, muito importante, que Deus continue a nos conservar como igreja, como a sua igreja. A mão direita, os líderes da igreja, na sua mão direita. E que ele possa ter liberdade de andar, não é? Sendo a igreja a luz. Ele não anda nas trevas. E, infelizmente, muitas igrejas, com muitos corais, com muitos movimentos, com multidões batendo palmas, estão vivendo na escuridão, na negritude das trevas, não é? Ele é luz. Muito bem, aí então temos o primeiro aspecto, a autoria da carta. Segundo aspecto, aspecto da aprovação do autor da carta à igreja em Éfeso. Temos aspectos positivos na história da igreja em Éfeso. Como há aspectos positivos em toda a história da igreja, aspectos negativos e aspectos positivos. Deus quer ver aspectos positivos. E aqui nós vamos passar agora a ver 9 menções positivas sobre a igreja em Éfeso.
9 menções positivas sobre a igreja em Éfeso. Primeiro, qual é a primeira coisa? Versículo 2. Conheço as tuas... O que quer dizer essa expressão? Conheço, qual é o sentido dessa expressão? Conheço as tuas obras. É o primeiro aspecto positivo. Positivo porque está voltado para aquilo que é bom. Quando a gente quer elogiar alguém, conheço o teu trabalho. Muito bom, conheço o teu trabalho. A gente gosta de ouvir isso, né? Quando a gente entra num projeto, faz as coisas, alguém vem, nos abraça e diz, conheço o teu trabalho, conheço as tuas obras. Eu quero que o senhor possa estar dizendo, Jairo, eu conheço as tuas obras. Que aquilo que eu faço possa glorificar a Deus. Amém? É importante que a igreja pratique obras que glorifiquem a Deus. A igreja pode fazer muita coisa. Não é uma organização, é um organismo espiritual, mas é composto de pessoas salvas, redimidas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, portanto tem vitalidade. Eu gosto muito lá de 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo escreve a Timóteo e diz que ele diz que cabeça de Jairo, cabeça de velho, já esqueceu o que eu queria dizer. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim, filhinhos, ele diz, não, que Tito, 1 Timóteo 2, ele diz assim, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, fortifica-te, uma característica, né? Aquele que vive na força do Senhor, vitalidade espiritual. Nós precisamos de vitalidade espiritual para fazer o que Deus quer, né? Por isso que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Qual é a fonte da vitalidade espiritual? É o Espírito Santo que habita em nós. Segundo, fortifica-te. Diz, o que de minha parte ouviste, através de muita testemunha, isso mesmo transmite o valor da palavra. A importância do Espírito, o valor da palavra, é um fator positivo para as boas obras, não é? Aquele que pratica a palavra, pratica boas obras. Ele diz, eu conheço as tuas obras, estás fazendo o que eu quero. Ele está elogiando, sim. É o versículo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, 1, 2 e 3. E o terceiro aspecto que ele menciona aí no capítulo, versículo 3, participa dos meus sofrimentos. Eu chamo de resignação sofredora. Ser resignado quando nós sofremos fazendo o que Deus quer. Não é fácil fazer o que Deus quer. Não é fácil. Mas é preciso saber resignar-se, ainda que no sofrimento, para fazer a vontade de Deus. Temos 3 elementos aí de uma boa formação obreira, né? Uma boa formação para sermos bons obreiros do Senhor. E ele diz, eu conheço as tuas obras. Obras que são feitas, sim, na força do Espírito, na orientação da palavra e na resignação pessoal quanto aos sofrimentos. Conheço as tuas obras. Irmãos, será que o Senhor hoje andando pelas igrejas podia dizer isso? Talvez a menção não seria no sentido positivo, mas no sentido negativo. Depois nós vamos falar do sentido negativo. Nós estamos falando primeiro no sentido positivo, a aprovação do Senhor. E nós devíamos, irmãos, procurar ser obreiro. O que é um obreiro? Conheça as tuas obras. Nós dizemos que obreiro é o missionário. Claro, o missionário é um obreiro, está na obra do Senhor. Mas obreiros somos todos nós. Todos nós estamos na obra do Senhor. Todos nós temos responsabilidade, ou não? Todos nós. Nós começamos a trabalhar para o Senhor na segunda-feira e vamos até o domingo. Mas muitos de nós pensamos que só somos obreiros na igreja. Quando cantamos, quando adoramos, quando participamos dos cultos na igreja local. Não, irmãos, o obreiro é aquele que está sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Tem alguns hinos que nos estimulam a isso, né? Trabalhar sempre para o Senhor. Obreiro é aquele que está na obra. Agora, na segunda-feira, você tem tanta coisa que fazer, da terça, da quarta,
tem tantos problemas para resolver, nós esquecemos que somos servos, obreiros não só salvos, não. Nós não fomos salvos só para ter o passaporte para o céu. Nós somos salvos para servir o Senhor. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós somos servos, não apenas salvos. Fomos salvos, foi precisamente por isso que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Né? Nós temos que ser servos do Senhor. Ele não morreu para ser apenas Salvador, mas Senhor nosso. Então essa é um bom elogio, não é isso? Uma boa aprovação que temos da carta da igreja de Éfeso. Eles eram, conheço as tuas obras. E a pergunta que eu deixo é essa: que tipo de obras Deus está apreciando em nós? No sentido positivo. O que é que eu estou fazendo de positivo para Deus? Responda essa pergunta. O que é que você está fazendo de positivo? Eu às vezes fico pensando em mim, na minha vida, digo, já fiz demais, não preciso fazer mais nada. Né? Já fiz demais. Eu costumo brincar. Um dos meus filhos na fé é o José Carlos Jacinto de Campos, né? É meu filho na fé. Eu já contei o testemunho, já dei o testemunho sobre a conversão dele. Então, às vezes eu digo que quando eu chegar no céu, o Senhor vai dizer, Jairo, o que é que você fez lá? Qual é a tua obra lá? O que é que você fez? Você foi salvo, o que é que você fez? Eu vou olhar para o Senhor, o Zé Carlos serve? Eu quero me cingir à conversão do Zé Carlos. Errado. Né? A nossa preocupação tem que ser mais ampla possível. Não temos idade. O nosso irmão Jaime Crawford, não sei se vocês conhecem o Jaime Crawford, é o missionário que está lá em São Joaquim da Barra, está com 93 anos, 92 ou 93 anos, acho que ele tem 92 anos. E ele não aceita aposentadoria. Lá na Inglaterra, aposentaram, e ele recusou a aposentadoria. Arranjaram uma casa para ele morar na Inglaterra, ele recusou, disse, servo de Deus não se aposenta, ele falou, e ele está lá em São Joaquim da Barra, e quer morrer trabalhando lá em São Joaquim da Barra, servindo o Senhor. Servo de Deus não se aposenta, ele é um obreiro constante, permanente. Essa é uma boa identificação da igreja em Éfeso. Obreiro. Conheço as tuas obras. Agora, o verbo conhecer é um verbo interessante aí. Quem é que melhor pode conhecer o que eu faço? Aí o verbo conhecer tem que sentido? O que você acha, Reinaldo? Qual é o sentido desse verbo conhecer? Conheça as tuas obras. Mas tem um sentido muito específico. Avaliação. Não é só ver. Ele não sabe tudo, ele sabe tudo. Mas ele ele é que avalia. É ele que define, é por isso que ele que vai dar as coroas, as recompensas. Eu estava meditando essa semana um pouquinho naquele versículo de Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele fez coisa importante, ele combateu, ele lutou, ele correu a carreira, ele guardou a fé, ele fez quanta coisa. Mas ele diz, desde agora me está reservada a coroa o que o Senhor me dará. Não somente a mim, mas àqueles que amarem a sua... O que é que ele quis dizer? Olha, eu posso achar que fiz muita coisa, mas o que é importante é a avaliação do Senhor. Quando ele diz aquele que... o que é coroa da justiça? Já pensou nisso? O que é coroa da justiça? O que é justiça na Bíblia? Justiça é padrão. Deus é justo, Deus é justo, padrão justo. Ele nos declarou justos para que vivamos na justiça. Vivamos no padrão dele. Quem é que avalia o padrão da minha vida? É ele. Por isso, só ele que pode dar a coroa da justiça. É a coroa que vem em recompensa à minha prática de boas obras. A vida de justiça. Pegou a ideia, não? Pegou ou não? Ou não pegou? Ou está dormindo? Né? Coroa da justiça. Você pode falar, Paulinho. Esse conhecer as obras, eu entendo que Deus vai no teu coração e sabe a real motivação. O verdadeiro motivo. Porque muitas vezes a obra é para vaidade, não é para... Tem duas coisas que a avaliação de Deus faz. Ele avalia
Ele conhece, ele avalia o que faço, não é? E ele aprova ou reprova o que faço. Ele avalia e aprova ou reprova. E o que importa é o que Deus avalia, o que ele aprova, o que ele reprova, né? Eu conheço. Não adianta, eu digo, eu conheço o irmão José. Eu não conheço superficialmente. Conhecer precisa morar, eu tinha que morar na casa dele, mas ele não quer que eu more lá. Ele é egoísta, não deixa eu morar. Exatamente. A gente vai em conta esse conhecer, né? Ele conhece as tuas obras, ele conhece. Ele sabe tudo, não só ele sabe, mas ele avalia tudo, né? Para recompensar ou reprovar. Desde agora me está reservada a coroa. Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, corri a carreira, guardei a fé, mas importa é a coroa. Quem é que dá? É ele que conhece as minhas obras e avalia. A justiça é a avaliação do padrão da minha vida. Justo é aquele que vive como Deus quer. Justiça é padrão de Deus. Viver na justiça é viver no padrão de Deus. Guarda isso é importante. Então é ele que conhece as obras, só ele que pode avaliar, hein? Ele registra tudo, né? E temos o tribunal de Cristo, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 5, onde as nossas obras serão avaliadas. Aí é que vê se passa ou não na fogueira, né? Se passa a prova de fogo. Ele vai avaliar cada uma das minhas obras. Eu acho que eu fui importante. Eu preguei muito. Eu levei muitas pessoas a Cristo. Eu fiz muita coisa. Eu ajudei muito lá na Brilac, né, doutor? Mas o que importa é o que ele vai dizer, né? O que é que ele vai dizer? De tudo isso, né, Caetano? Nós temos que viver para que ele possa ter uma boa avaliação das nossas boas obras. Igreja é prática de vida. Igreja é obra. Igreja é atuação. Igreja é dinamismo espiritual, irmão. Igreja não é uma organização clerical, não é uma organização temporal, onde há cargos, funções, responsabilidades humanas. Igreja onde Cristo governa e usa cada membro para a sua glória. Amém. A igreja em Éfeso é aprovada nessa. Conheço as tuas. Então tinha coisa positiva. Tinha coisa registrada lá no céu, né? Agora, outro aspecto. Esse é um aspecto. O segundo aspecto da aprovação. Temos 9 aspectos aqui. Ele diz assim, conhece as suas obras. Depois, o que ele diz? O teu labor. O que é labor? Hein? É uma palavra pouco usada no vocabulário hoje, né? Não, mas nem é usada mais. Mas é uma palavra bonita do vocabulário português, do vernáculo. Labor. Porque ela antigamente usava muito, em Portugal usa muito. Labor é trabalho. Labor é trabalho. Trabalho é trabalho. Ele vai laborar. Daí vem o verbo elaborar, que é fazer alguma coisa. Elaborar. Conhece a palavra? Elaborar, fazer alguma coisa. Labor é trabalho. Hoje não se usa mais, hoje usa-se trabalhar, né? Mas labor é trabalho. O homem não foi criado para ficar parado. Nós não fomos criados para sermos inúteis. Deus nos criou para usar-nos. Deus criou a sua imagem e semelhança, Deus nos capacitou com inteligência, com discernimento das coisas, com mãos para agir, com ação, com cabeça para pensar, com boca para falar, com olho para enxergar, com capacidade para nos mover, com pernas para andar. Todos esses elementos, componentes do corpo humano têm como objetivo o quê? O labor, o trabalho, o envolvimento nosso de todos os nossos todos os nossos recursos corporais no sentido de realizações. Deus não quer inúteis, Deus não quer inativos. Labor é trabalho. E eles, desde que nasceram de novo, quiseram trabalhar para o Senhor. Que bom! Eu conheço o teu labor. Agora, qual é o sentido específico da palavra labor? É trabalho como? A palavra labor, ela quase que especifica o tipo de trabalho. Trabalhar é fazer alguma coisa, né?
Eu fiz uma comida para comer, eu fiz o feijão, fiz o arroz, eu fiz uma carta, escrevi uma carta para minha namorada, eu consertei o meu carro, eu fiz um brinquedo para a criança. Tudo isso é trabalho. Agora, o labor tem um sentido muito especial, a palavra labor. Por isso que se usa a palavra elaborar. Já notaram? A palavra elaborar, ela é usada no sentido de um trabalho aprimorado. Ele diz, o seu trabalho foi bem elaborado. Já ouviu essa expressão? Foi bem elaborado. O médico fez uma cirurgia muito bem elaborada. Elaborar tem uma característica, a palavra labor. Qual é? É trabalho muito bem feito. Trabalho muito bem, esse é o labor. Tem um hino que fala, qual o labor desta vida, né? É o amor é o labor da vida. É o amor. Tem um versículo, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. É laborar com amor, laborar. Trabalhar com é a labor. Labor, então, qual é a característica de labor? Hein? Qual é a característica? Fazer as coisas com aprimoramento, com absoluta aplicação, da melhor maneira possível. Guarda essa coisa. Eu vou elaborar. Elaborar é mais do que simples trabalhar. Não é só meter a mão no trabalho. É trabalhar bem, da melhor maneira possível. É isso que Deus quer de nós. E aquela igreja é uma igreja que estava envolvida no labor. Diz aqui, eu conheço, ele diz assim, as tuas obras e eu conheço o teu labor. Quer dizer, a tua diligência em fazer a coisa bem feita. Tem gente que faz de qualquer maneira, né? Mas tem gente que faz muito bem. Há uma diferença. E como nós servimos ao Deus, devemos fazer bem e não de qualquer. Quem é que pode lembrar um versículo nesse sentido? Fazer tudo como se fosse para o Senhor. Muito bom, fazer tudo para a glória. Mas tem um outro versículo. Lá no Velho Testamento. Se não me engano, é no Velho Testamento. Devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Não diz a Bíblia? Não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Relaxada de qualquer maneira. Não nos aprimoramos, não nos esforçamos. O pregador vai pregar, prepara bem a mensagem, né? Ponha-se nas mãos de Deus, faça com que o Senhor possa manipulá-lo, usá-lo o melhor possível para a glória dele. Labor. Qual será? O hino está na minha ponta de língua, eu não consigo lembrar direito a letra. O labor desta vida. Lembra? Nessa igreja aqui tinha Adão, figura do Adão. Infelizmente ele não laborou, né? Infelizmente Adão não laborou. Então já vimos, conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço. E também tem outra característica, terceira característica de aprovação, qual é? Estamos vendo coisas boas da igreja em Éfeso, né? Será que a nossa igreja tem isso? Obra, labor. Agora tem uma outra coisa aqui, qual é? Essa é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Perseverança. Perseverança. Há várias passagens na Bíblia. Desde que Deus criou o homem, o que Deus mais deseja do homem é que ele seja perseverante. Ele criou o homem e a mulher de perseverar, né? Crescei e multiplicai, perseverar. Paulo nos ensina muito isso. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, que nós devemos perseverar, né? Correndo a carreira com perseverança. O verbo perseverar, o que quer dizer? Insistir ainda que não pareça fácil. O verbo perseverar, ele pressupõe aquilo que nós chamamos de superação. Sabe o que é superar? Super, o que é? Acima do normal. O cristão deve viver superando-se, acima do normal. Nós devemos estar preocupados em estar no nível acima do normal. Os planos de Deus estão acima do normal. Estão acima da rotina, né?
Tem gente que gosta da rotina, né? Mais ou menos. Não. Vocês viram as expressões aqui, são maravilhosas. Trabalho, que é labor. Qual será o labor desta vida? Qual será o labor? As obras, o labor, agora a perseverança. Perseverança. Que o Senhor nos ajude. O que é ser perseverar? Tem um versículo muito bonito em Apocalipse, aqui mesmo, no capítulo 2, lá no versículo 10. O que é que diz? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós damos muita ênfase à segunda parte do versículo, ter a coroa da vida, é muito bonito isso. Ele vai dar a coroa da vida. Mas a importância não está na recepção, a importância está na ação. Aí nós temos ação e recepção. A ação é ser fiel até, isso é perseverar, ainda que tenha que morrer por Cristo. Ser perseverar é ultrapassar as circunstâncias naturais que às vezes são impeditivas de um bom testemunho. Eu estou pronto até a morrer. Como diz Paulo, estou pronto a morrer por Cristo. Né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Sim, irmã. Pode ler, irmã. Isso. Produz perseverança. Nada deficiente. Perseverança, nada deficiente. A perseverança é fundamental. A senhora está passando, mas eu vou adiantar um pouquinho mais. Então a perseverança, outra aprovação para a igreja em Éfeso. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja perseverante. Não desista, não desista. Eu gostei muito de ler, acho que eu li numa das manifestações do Poli no WhatsApp, que ele diz, mas eu oro para reavivamento da igreja. Lembra, você escreveu? Eu oro quando eu mandei um hino muito bonito para ele, o Deus da montanha é o mesmo, o Deus da montanha é o Deus do vale, né? Coisa linda aquilo. O Deus do céu, o Deus da vida e o Deus da morte. E eu mandei para ele, porque eu sei que ele passa problemas, e ele respondeu muito, eu gostei tanto daquela frase, mas o que importa é orar pelo reavivamento da igreja. Eu notei, eu não tenho orado pelo reavivamento da igreja, a partir daí eu começo a orar pelo reavivamento da igreja. Reavivar, né? Reavivar. Isso é importante, temos que orar pelo reavivamento da igreja, amém, irmão? Espiritualmente, perseverar para glorificar o Senhor, coisa bonita. E ele diz mais, outro positivo, o quarto ponto positivo, tanto no teu labor como na tua perseverança. Não pode suportar homens. A perseverança aqui na minha anotação é traduzida com uma outra palavra também. Sabe qual é? Paciência. Anota aí. Perseverança tem muito de paciência. O perseverante tem que ser paciente. Sabe o que é o paciente? É aquele que sabe esperar. Sabe descansar do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não vou temer, Ele está comigo. É aquilo que também fala aquele fruto do Espírito, né? A longanimidade. Deus é paciente, é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Deus é paciente e Ele persevera para que o homem seja salvo. E Ele quer que nós sejamos pacientes. A perseverança tem muito de paciente. Que o Senhor nos ajude a ser pacientes e buscando viver na perseverança. Agora, ele diz que não pode suportar homens maus. Não podes suportar homens maus. Opa, temos uma característica aí, né? O que é que são esses homens maus? O que seriam? É o mundo. Homens maus é o mundo. É tudo que está ao redor de nós, todo mundo tem essa característica maldosa. Até nós que somos crentes, temos uma velha. Agora, há uma luta, Paulo ensina muito sobre essa luta entre a carne e o espírito, não é? Entre a carne e o espírito. Há uma guerra constante entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós estamos numa verdadeira guerra. E quem está na guerra tem que saber resistir aos homens
que são contrários, né, às forças do mal. Lá em Efésios mesmo, carta aos Efésios, capítulo 6, o que ele diz? Não temos que lutar contra a carne mas contra as hostes do mal nos lugares celestiais. Eu estava vendo hoje cedo, quando estava lendo a palavra de Deus de manhã, em casa, isso. Não temos que lutar contra a carne, não é apenas uma luta carnal. O Brasil está numa situação dramática nessa área, né? Está tentando consertar uma série de problemas que os homens maus trazem, né? Nós só estamos rodeados de homens maus. Você vai lá no Rio, de São Paulo, só tem homens maus, está tudo aí. Carnaval, homens maus, tudo homens maus. Mas nós temos que saber suportar, enfrentar, guerrear. Graças a Deus que temos a armadura para isso, não é? A armadura do Senhor, a palavra de Deus, a oração, o Espírito de Deus que habita em nós. E eles tinham essa característica positiva. Eles sabiam suportar. O que é suportar? Aí, o que quer dizer o verbo suportar? Tolerar? Não só tolerar, como fica por aí e não me aborrece, não. É confrontar. É confrontar. Não é apenas admitir que fique sem perturbar, mas é extirpar do nosso meio. Abstende-vos de toda aparência do mal, diz a palavra de Deus. Abstende de toda aparência do mal. Nós devemos tirar tudo que é mal do nosso meio. Por isso existe a disciplina na igreja. Porque para que é a disciplina? Para extirpir da igreja o mal, o erro. Quando aí na igreja há alguém que está perturbando, atrapalhando o trabalho de Deus, o que é que a Bíblia manda fazer? Disciplina. E até a expulsão, se for o caso. Né? A Bíblia diz que nós não devemos, é João que diz, né? Não devemos receber, né? Também não o recebais, aqueles que andam na heresia, na hipocrisia, na idolatria. Nós não devemos nem receber, não devemos abrir espaço, né? Não só na nossa vida, como na vida da igreja. Resistir. Então eles sabiam enfrentar aquilo que nós não podemos evitar, que é o homem mau. Se estamos aqui na igreja, entra de repente um bêbado aí, tomado pelo poder de Satanás, começa a criar problema, começa a perturbar, o que é que nós devemos fazer? Pegar ele com jeito e levar para fora, né? Então suportar não é apenas deixar ficar sem atrapalhar, mas é não permitir a presença. Pegar a ideia? Entende? Eu tenho que tirar da minha vida o que é errado. Eu tenho que tirar da minha vida. Tem crente que comete pecado quietinho, ninguém sabe. Vamos ilustrar? Dá uma ilustração. Crente que suporta o pecado, mas não tira o pecado. E eu já fiz isso na minha vida, irmãos. Já fiz isso na minha vida, mas Deus tem ajudado a lutar. É por isso que Paulo diz que a vida é combater o bom é guerra, é luta, é guerra. Eu tenho que me esmurrar, como ele diz lá em 1 Coríntios 9, esmurrar o corpo como lutador. Né? O que é? Olha, por exemplo, eu vou só ilustrar. Temos televisão. Televisão é uma coisa que todo mundo tem, né? E lá no meio da programação tem aqueles programas sujos, né? Que é para adulto, que aparece só pornografia. Tem crente que gosta de ver aquilo e ninguém sabe. Ele vê, ele está tolerando. Quer dizer, ninguém está sabendo, mas ele está certo ou errado? É certo isso? Ele tem que tirar fora, arranca fora, gente. O que é que diz a palavra? Se a tua mão atrapalha, corta e joga fora. Ele não está mandando cortar a mão, mas está mandando que corte o mal da mão. Né? Tire o mal da mão. Não é verdade? Concordam? Então, é esse o sentido de suportar. Ele dizia, era positivo, que eles não suportavam homens maus. Eles lutavam contra o erro que era cometido no meio do povo de Deus. Eu vou parar por aqui, porque aí nós temos 9 aspectos. Do domingo que vem eu vou continuar, que a hora já passou, e eu preciso encerrar no horário. Então, nós estamos vendo aspectos positivos da igreja em Éfeso.
E a lição prática que eu tiro dessa lição, qual é? Eu preciso conferir minha vida. Porque pode ser que eu tenha muitos aspectos negativos. E eles estão sob a consideração do eu conheço. Que ele possa aprovar as minhas obras. Que ele possa aprovar o meu labor, meu trabalho. Um trabalho que supera as dificuldades. Né? Diligente no trabalho. Procurando fazer com perfeição. Que ele me ajude a ser perseverante, paciente. Que ele me dê coragem para arrancar, erradicar o pecado da minha vida. Tirar do meio da minha vida o que é mal. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Amém? Domingo que vem nós continuamos. Não pode suportar que pusesse à prova a si mesmos aqueles que a si mesmos se declaram após e não são e os achasse miseráveis. Nós temos aqui uma frase, irmão, vamos ver da semana que vem, da mais alta atualidade. Eu disse que essas cartas, elas têm características das igrejas das suas épocas, mas algumas características permanecem em toda a história da igreja. E aqui nós temos uma característica que é muito dos nossos dias, ou não? Nós vamos ver domingo que vem o que é isso aqui. Suportar, não suporta os homens maus, pões à prova o que a si mesmo se declare apóstolos. Eu estou vendo na televisão. E não são, eles até chamam-se de apóstolos. E os achasses olha a palavra, mentirosa. Semana que vem nós vamos começar por aí e continuar a examinar essa carta à igreja em Éfeso. Amém? Que o Senhor nos ajude a pôr esses pensamentos em prática na nossa própria vida cristã, para a glória do Senhor. Amém. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Pois não, irmão, pode fazer a pergunta. Como? A estrela de Davi é mencionada na Bíblia, porque tem aquela estrela de Davi. Da estrela de Davi. A estrela de Davi? Não aparece. A estrela desenhada não aparece. Só fala da estrela, né? Da estrela? Fala. A estrela de Davi. Mas nós somos muito responsáveis, temos muita responsabilidade, né? Diante de Deus. O Senhor nos ajude. Vamos orar pelo avivamento da igreja? Vamos orar pelo avivamento da igreja. Vamos orar para que Deus nos faça fiéis e o povo de Deus possa crescer em número e estatura. Quando a Ana comunicou o nascimento do netinho, eu logo orei ao Senhor e disse, Senhor, que cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Que é a coisa melhor que nós podemos pedir para qualquer um daqueles que estão no contexto da igreja do Senhor. Amém? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Vamos orar e encerrar. Obrigado, Senhor, porque tivemos um pequeno tempo tão precioso, considerando essa carta, primeira carta do Apocalipse às igrejas, às 7 igrejas. Sabemos da importância dessa igreja no passado, sabemos das lições preciosas que a carta de Paulo a essa igreja traz para nós ainda hoje, e te agradecemos por esses pensamentos que esta carta que tu mandaste João escrever para a igreja contém. Que esses pensamentos nos alcancem na história da nossa vida hoje e que vivamos para a tua glória, Senhor, para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome. Oramos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.